Olá pessoal, eu vou usar hoje o Geometry Nodes para explicar a vocês aqui um efeito bem legal para criar um muro de tijolos, mas para isso eu vou usar uma versão mais antiga, porque nessas versões atuais, alguns desses comandos aqui estão diferentes. E como eu ainda não me adaptei bem com as versões atuais, eu vou usar a versão 2.93. Caso você não tenha a versão 2.93, se você quiser baixar, eu vou deixar um link aqui que é do blender.org, que leva vocês para uma página onde tem todas as versões, desde a primeira, como vocês podem ver aqui, ó, até a última versão que está oficializada aí pelo Blender. Essas versões vocês podem utilizar para poder fazer experimentos. Como eu tenho um Windows de 64 bits, eu posso selecionar a versão 2.93, que é a que me interessa, e aqui vão aparecer todos os releases que houve na época com a versão 2.93. Como eu quero a primeira, eu vou buscar 2.93.0. Como é um arquivo portátil, porque eu não vou querer instalar, eu baixo o zip. Quem quiser baixar para instalar, pode usar a versão MSI, caso tenha um Windows aí de 64 bits, tá? Então eu vou clicar aqui, embaixo vai aparecer o arquivo sendo baixado, eu tenho aproximadamente 220 megas. Eu posso colocar essa pasta descompactada num diretório aí qualquer do meu equipamento, num pendrive, numa mídia removível e executar sem precisar instalar no sistema. Instalado, eu vou chegar nessa parte aqui, que é a página principal. Para começar o experimento, nós vamos primeiramente transformar esse cubo num tijolinho. Então eu vou usar o S de escala para diminuí-lo bastante. Vou olhar a vista de frente, clicando aqui no eixo Y negativo. Vou estender pelo eixo X. E esse objeto será o nosso bloco de tijolo. Vou entrar com ele no modo Edit Mode, usar o atalho Ctrl B, empurrar o mouse para fora, eu tenho o efeito de chanfro. Vou usar aqui o Scroll. E os nossos bloquinhos vão ser desse tipo. Não vou colocar material não, só quero explicar como é que faz o efeito. E se vocês quiserem colocar material, fique à vontade. Voltando à frente, vamos colocar aqui a nossa cena bem no meio. Nós vamos selecionar aqui a adição de uma mesh do tipo grid. Ela está deitada, vamos rotacioná-la aproveitando aqui a propriedade em X, 90 graus. Eu vou mudar a vista aqui para o modo Wireframe. E agora eu vou segurar a tecla Ctrl do teclado, encostar o cursor na seta azul, pressionar o botão esquerdo e arrastar. E eu consigo limitar esse deslocamento aqui, ó, até que essa base se encoste aqui no eixo X. Agora estendê-la pelo eixo X, SX, para alargar um pouquinho. E feitas as alterações, eu vou usar, com ela selecionada, o atalho Ctrl A, eu abro o menu Apply e vou resetar as rotações e a escala que eu fiz. E eu fico com essa definição aqui agora atualizada. Da mesma forma, eu vou selecionar o objeto tijolinho, tecla S. Vou usar o G aqui para ver se ele está mais ou menos pouco grande ainda. Vou diminuir um pouco. G para testar, para ver se está ocupando aqui o espaço. Está ótimo aqui, ESC. E como eu fiz também alterações no tijolo, eu vou usar Ctrl A, Rotation Scale. Como é o tijolo, eu vou vir aqui, clicar e vou mudar o nome para tijolo. A partir daqui, a gente vai começar o nosso experimento com Geometry Nodes. Vou trazer nossa área um pouco mais para baixo, usando aqui a mãozinha, e vou arrastar esse painel para cima, que eu vou ajustando para eu poder ver melhor aqui o efeito. Agora eu preciso selecionar a grid e vou mudar esse painel de baixo para o Geometry Nodes. Vou ocultar essa barra usando N de navio e com a grid selecionada eu vou aplicar nela um Geometry Node. Veja que surge dois nodes aqui, um de entrada e um de saída. Se eu desconectar, a grid some. Se eu conectar, a grid reaparece. Se vocês clicarem aqui em modificadores, notem que ele gerou um modificador Geometry Nodes, que é isso que está aparecendo aqui. Agora, para fazer o efeito do nosso muro de tijolos, com a grid selecionada, aqui eu posso usar o Shift A, posso usar também aqui ó, o Add, a lupinha ou até mesmo a tecla de função F3 para buscar esse node chamado Point Instance. Seleciono e conecto ele entre a entrada e a saída. A grid vai sumir. Para ela reaparecer, eu preciso selecionar o conta-gotas e selecionar o tijolo que vai fazer o efeito do muro. Note que a grid agora tem o tijolinho aparecendo. Se olhar de forma sólida,
vocês vão ver que eu tenho algo parecido com isso. O que é que eu preciso fazer para aproximar esses tijolinhos, fazendo com que eles fiquem agrupados de tal forma que pareça que um esteja sobre o outro e ao lado do outro? Eu seleciono a grid e entro com ela no modo Edit Mode. Aqui eu estou selecionando a grid, tá, pessoal? Então, se eu usar o SZ, ó, eu consigo comprimir até um ponto que eu consigo deixar os tijolinhos, ó, como se estivesse junto do outro. Da mesma forma, eu posso usar o SX para escalonar pelo eixo X. Se vocês movimentarem o gizmo aqui em cima, é como se eu tivesse um muro de tijolos, de forma simples, feita pelo Geometry Node. Olhando a vista de frente, como é que eu faço para criar efeitos desses tijolos, tendo alternâncias para ficar uma coisa mais real? Eu poderia entrar com ela no modo Edit Mode, usar a visão aqui, que é a Viewport Wireframe, e vejam que a grid é essa parte que está acesa, tá certo? Então eu vou clicar fora. Eu vou usar o Alt pressionado e vou clicar com o botão esquerdo e o mouse sobre a primeira linha acima da base. Veja que ela seleciona esse jogo de linhas que estão aqui na horizontal. Vou pular um jogo de linhas e com o Shift pressionado e o Alt também, vou selecionar o jogo de cima. A mesma coisa, pulo uma linha, sempre o Shift e o Alt pressionado. Para deslocar essas linhas que eu selecionei, eu vou usar o Grab, o atalho G e o eixo que está representando a linha que está aí, ó, na horizontal, que é a linha X. Eu arrasto para fazer uma certa inclinação. Clico com o botão esquerdo para fixar e volto na minha vista para o modo sólido. Veja que eu gerei uma parede. Agora, para eu poder modificar isso de forma legal, eu vou usar a tecla A para selecionar toda a grid. Repare que toda ela está selecionada. SZ para dar o afastamento necessário, SX para dar o afastamento necessário. E está aqui o nosso muro de forma bem prática, usando o recurso Geometry Nodes. Aqui em cima eu preciso voltar para o modo Object. Venho na aba de propriedades dos modificadores, está aqui o modificador, que é isso que vocês estão vendo aqui. Posso vir aqui e clicar Apply. Notem que a grid agora se transformou num objeto de malha. Agora eu posso selecionar o objeto cúbico, tecla X, deletar, e posso dar à grid o nome de muro.